sobre os dirigentes da empresa, quais os cuidados que eles devem tomar na gestão interna dos dados. Esses dados podem ter fuga, né? E de que forma que eles vão gerenciar isso? Tem que ter um local só que controla os dados de RH, dados de marketing, dados do departamento de vendas, ou cada qual que vai ter seus dados e alguém seria o responsável para administrar isso, porque é evidente que o risco de ser multado, de ser fiscalizado, será do empresário. A empresa é que detém os dados e eles precisam cuidar desses dados, tratar esses dados. Agora, de que maneira eles podem fazer isso, né? E controlar as pessoas deles mesmos, os funcionários internos do departamento, para que isso não venha causar um dano à empresa posteriormente. Né? Então, vocês ficam à vontade, essa é uma pergunta que realmente tem um fundamento grande. Os empresários, eles querem saber o que realmente eles precisam tomar cuidado dentro da sua empresa. É a principal pergunta, né? É a principal resposta também, né? Porque é o caminho aí a ser seguido. Pode seguir, Cláudio. Tá, bom, assim, falando em termos aí sistêmicos, holísticos, né? Numa visão macro, doutor Nador, o empresário, o controlador, né? Que a lei chama ele de controlador, aquele que tem o poder, né? A quem compete as decisões sobre tratamento de dados no âmbito da gestão em proteção aos dados desse titular. Então, numa resposta simples, seria ele, para mitigar ou evitar esses riscos, ele deve implantar, doutor Júlio, alguns chamam de programa de privacidade e proteção de dados, tá? Com várias frentes, com vários projetos, exatamente protegendo esses bancos de dados em várias áreas, assegurando a tal do compliance, né? É um termo em uso, esse compliance ou compliance digital, fazendo aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem algumas fases importantes em relação a isso, né? Alguns defendem aquelas fases do diagnóstico, do inventário de dados, também depois implementar, organizar esses dados, levantar as hipóteses legais e garantir uma avaliação e melhoria contínua nesses processos de adequação, tá? Objetivamente, em relação aos operadores, porque do lado nós temos o titular, que merece a proteção dos dados. Do outro lado, nós temos, como nós já comentamos, as pessoas jurídicas, direito público e privado, a quem cabe, né, cuidar desses dados, e ele tem os operadores, que a lei chama, né, doutor Júlio? São as pessoas, é o preposto que trata dados em nome do controlador, da pessoa jurídica ou a pessoa física que utiliza para fins econômicos. Então, cabe a esse controlador estabelecer procedimentos buscando essa proteção dos dados. Um dos documentos é esse que comentamos, que é a política de privacidade, onde, doutor Nador, o próprio empregado ele tem que estar sensibilizado às novas regras de proteção de dados. Isso pode ser formalizado no aditivo ao contrato de trabalho. Então, de novo, nós voltamos ao pessoal de recursos humanos que tem um contrato de trabalho e deve celebrar esses aditivos se for seletista. Se for uma pessoa física prestadora de serviços, você deverá celebrar aditivos contratuais também com essa pessoa física prestadora de serviço ou um outro operador, que pode ser uma pessoa jurídica prestadora de serviços, celebrar aditivos, porque, vou dar um exemplo concreto, só para tangibilizar isso. Você é uma empresa, tem empregados, terceiriza a folha de pagamento para o escritório de contabilidade, portanto, ele vai tratar dados pessoais, né, dos seus empregados. Então, é necessário, no contrato de prestação de serviços contábeis e de recursos humanos, celebrar esse aditivo aonde esse escritório de contabilidade se compromete a assegurar o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse assunto acaba, para mitigar esses riscos, daí a importância do pessoal de direito também, dos advogados, né, revisarem, complementarem por meio de aditivos, e se for celebrar um contrato novo, ter as cláusulas de observância à Lei Geral de Proteção de Dados, onde o contratado deve conhecer e observar. Então, são vários movimentos. Sensibilizar a equipe interna, revisar os contratos. Se você armazena também esses dados, né, doutor Júlio, na nuvem, será que os contratos que eu tenho atualmente são adequados?
E passa também, doutor Júlio vai nos ajudar com certeza nisso, na segurança da informação, níveis de acesso, senhas, etc. Então, como nós falávamos, é um programa de adequação, não é uma corrida, né, de 100 metros, é uma maratona, vai exigir a atuação de vários departamentos. Nós sempre comentamos que o ideal seria criar um comitê, um grupo de trabalho, né, conectado à alta administração, senão esse programa naufraga, se não tiver aderência, né, Júlio, da alta administração. Então é uma lei curta, com 60 e poucos artigos, mas ela afeta profundamente a cultura organizacional. Então tem assim, sensibilizar o pessoal, tem que divulgar isso, tem que assinar documentos, enfim, uma série de providências e medidas em relação a essa adequação, né, Júlio? Mas, por favor, nos ajude também Sim, com as outras dicas práticas, por gentileza.